Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando o nosso Cena Legislativa, o seu programa semanal de debates importantes, fundamentais da arena pública, parlamentar. Por isso, não deixe de nos seguir nas redes sociais, nos nossos canais, no Instagram, no YouTube e compartilhe essa ideia tão importante para a democracia. E hoje nós vamos debater as transformações da comunicação, da imprensa de uma forma geral, com convidados que estão na comunicação, que acompanham as transformações das emissoras de rádio e televisão. Nós temos aqui a CERT, muito bem representada pela sua presidente, Carmen Lúcia Duma, e pela sua assessora jurídica, Raquel Micucci. E aí, eu quero aproveitar vocês dois aqui para a gente discutir um dos pontos que mais está sendo destacado na imprensa nacional, digamos assim. É internacional, mas tratando nacionalmente, que os principais veículos de comunicação do país, eles estão começando a pontuar, a trazer de uma forma mais clara princípios editoriais sobre a inserção da inteligência artificial na imprensa, né? E aí a gente pode falar de como a inteligência artificial ela passa a fazer parte dos espaços da redação, dos espaços da rádio. Isso já existia, né? Mas não havia, por parte das emissoras, uma clareza, ou seja, até que ponto a gente tem qual é a interface desse trabalho com o trabalho do jornalista. A gente sabe que essas ferramentas elas se transformam rapidamente. A gente estava conversando sobre isso aqui um pouquinho antes do programa iniciar. E eu quero ouvir vocês, né, como profissionais que estão nessas empresas, que estão na comunicação, que fazem comunicação, que acompanham essas mudanças. Como é que vocês percebem esse debate? Como é que a CERT visualiza esse debate? Como é que o profissional da comunicação, porque vocês conversam também com esses profissionais, com outros profissionais, como é que vocês estão sentindo? Qual é a temperatura dessa discussão da inteligência artificial na imprensa cearense? Bom, eu diria, Cleito, que é assim, expectativa. Né? Porque é tudo muito novo. Eu acho que a Raquel concorda comigo. Com certeza. Né? Algumas redes, Rede Globo, por exemplo, já está trabalhando, né, adicionando essa questão da inteligência artificial. Mas, assim, o mundo inteiro está se perguntando. Né? Isso. O mundo inteiro está se perguntando, até porque tem questão de direitos autorais também. Isso. Né? Verdade. A inteligência artificial, ela aprende com o que já está pronto. Ela é treinada. Isso quer dizer que ela está pegando conteúdos que têm propriedade, certo? E está usando este conteúdo que tem dono. Né? Sim. Então, hoje você já pode ouvir uma voz de uma pessoa, de um locutor, com um comercial, sendo que não foi o locutor que gravou. Isso. Mas a inteligência artificial, ela assimilou conteúdos. E é uma coisa impressionante. Impressionante. Né? De todos os níveis, em todos os sentidos. Você pede para a inteligência artificial fazer um quadro no estilo de um determinado pintor. Como que ela aprendeu isso? Com o material poesia, que veio, né? É verdade. Poesia, música. Isso. Todo conteúdo cultural. Por isso, alguns veículos já estão questionando. E algumas pessoas, alguns autores que se veem através de alguma criação já feita pela inteligência artificial, eles dizem, esse sou eu. Como assim você pegou meu conteúdo? Eu não autorizei. Né? Então, já tem todo o questionamento aí com a inteligência artificial. Os jornais, New York Times, ele absorve todo o conteúdo do New York Times e escreve como se fosse um jornalista do New York Times.
Aí o New York Times dizendo, bom, esse conteúdo que você está usando, você tirou de mim? Você pediu minha licença? Certo? Então, é tanto questionamento que existe no momento que você ainda não sabe como as coisas vão acontecer. Né? Você já pode gravar um comercial com um personagem falando, dizendo o que você pediu que ela dissesse, fazendo o que você pediu, e vem ali um personagem totalmente novo, como se fosse uma pessoa humana, falando e dizendo o que você quer e mistura a imagem. É impressionante, né? O que a inteligência artificial está fazendo, aí as pessoas dizem, vai acabar com os empregos. Mas, assim, nós estamos ainda vivendo esse processo. Não é? Então, é tudo muito novo. Quer dizer, hoje você pede para fazer um texto dizendo determinada coisa, defendendo determinada posição, você recebe um texto super bem escrito. Obviamente, você vai ter que fazer uma adaptação ali, porque ele também erra. Né? Revisar. Eu já pedi informação uma vez, perguntei quem era fulano de tal, uma pessoa que eu conhecia, e dizia que ela era escritora de um livro que ela não escreveu. Então, também tem seus erros, né? E aí eu disse, não, você está errado, você está enganado. Conversando com a inteligência artificial, você está enganado, essa pessoa nunca escreveu esse livro. Aí você, desculpe, porque meu conteúdo ainda não chegou nesse ponto. A inteligência artificial vai conversando com você. Né? Então, assim, realmente a inteligência artificial pode ser um ponto, assim, definidor do futuro. A gente está muito, assim, ainda nebuloso, né? Até os riscos. Mas a gente vê os grandes personagens que estão à frente das melhores tecnologias, né? Alertando para o risco da inteligência artificial. Então, quem somos nós se eles estão dizendo isso? Eles estão vendo o risco do uso da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, é fascinante você ter na mão uma produção assim. Você quer fazer um comercial, você diz o conteúdo, pede um estilo de voz, a pessoa grava e diz, não, você está falando muito triste, eu quero mais alegre, ele faz mais alegre. Não, assim não, mais empolgado, ele faz mais empolgado. Isso. Assim é bom dirigir, né? Produção, né? Raquel, como é que você vê isso? Como é que você está você acompanha os dilemas jurídicos das empresas de comunicação a partir do seu espaço profissional e do espaço que você ocupa na Acert? Como é que as empresas estão acompanhando? A gente tem... estão mais reativos, estão se antecipando. Carmen acabou de colocar que é um momento de muitas interrogações, né? Até porque é uma tecnologia que está se fazendo, ela não está feita, né? Uma coisa é você pegar uma tecnologia que está feita, pronta, você diz assim, está aqui, pega, cuida dela, organiza. Outra coisa é algo que está... Como é que você vê isso? Como a dona Carmen disse, tem a questão dos direitos autorais, que é algo que a gente se preocupa muito como emissora, como radiodifusor, como comunicação, porque a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem alguns processos de grandes empresas que estão proibindo, como a gente sempre fala, o treinamento da inteligência artificial, porque não tem autorização das pessoas que realmente são as pessoas responsáveis por fazer aquela edição, por ter o trabalho, né, intelectual daquilo que estão produzindo. Então, tem uma discussão muito grande já de como é que isso vai se moldar, como é que a gente vai conseguir, vai precisar de uma autorização prévia, né, desses editores, dessas pessoas que são os proprietários intelectuais desse conteúdo. Vai acontecer que nem a gente vê hoje como Spotify, ou que se paga um valor para o uso, né, desse conteúdo jornalístico para a inteligência artificial. Será que vai ser cobrado os direitos autorais desse conteúdo que está sendo alimentado com a inteligência artificial, né? Então, assim, é algo muito nebuloso, é algo que tá sendo discutido. A gente viu recentemente o governo se movimentando no sentido de proibir a Meta de utilizar informações sem autorização. Então, assim, é um movimento muito novo.
as empresas elas estão se adequando ainda, né? A gente vê que, ao mesmo tempo que tem essas restrições, há algo muito positivo, né? Que facilita o trabalho do jornalista. Então, você tem uma agilidade num conteúdo, de produzir um conteúdo, que a gente vê que hoje é muito dinâmico, né? Então, você vê, trabalha numa redação de jornalismo, você vê que é tudo muito rápido para você produzir, para você fazer um material para estar no ar daqui a 15, 20 minutos. Então, você vê uma agilidade da inteligência artificial nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente tem a preocupação da parte jurídica disso, mas que a gente sabe que é algo positivo, que vai vir, que é positivo estar dentro das redações, né? E, por exemplo, para esse ano das eleições, Cleito, a gente sabe que tem uma recomendação que, quando tiver o uso de inteligência artificial pelos veículos, eles devem expor que estão utilizando essa inteligência artificial. O próprio TSE já colocou que, nesse pleito eleitoral, que os partidos coloquem que estão utilizando a inteligência artificial, mas também é algo que, para as emissoras, é importante que elas também coloquem quando estão utilizando a inteligência artificial. É algo que a próprio pleito eleitoral já está vindo com essa nova roupagem para esse ano das eleições de 2024, com base na inteligência artificial para os partidos, e as emissoras também estão precisando se adequar. Então, elas precisarão também, nos seus conteúdos de site, principalmente site, né? Os sites precisam dizer quando estão utilizando inteligência artificial nesse momento eleitoral. Então, é algo que é positivo, tá? Eu entendo como positivo, como algo que traz eficiência para o nosso trabalho, o trabalho do jornalista, o trabalho... Acho que todas as áreas, né, estão se favorecendo. Eu trabalho no jurídico, eu me favoreço na hora de fazer um contrato, né? Tem algumas ferramentas que a gente consegue ver uma decisão mais rápido, ver quais são as decisões que estão sendo mais atuais para aquele caso que a gente está enfrentando. Então, assim, em todas as áreas tem a inteligência artificial para ajudar. E eu acho que... Tem um caso, você falou da questão da eficiência, eu estava lembrando uma fala de um jornalista do Globo sobre o momento que foi liberado todo o inquérito do caso Marielle Franco. E milhares de páginas, e ele tinha um desafio de... Aquilo dali tinha que estar no jornal no outro dia. Como fazer, né? E aí ele utilizou as ferramentas, né, de inteligência artificial para conseguir encontrar os pontos-chave da investigação e conseguiu produzir a matéria, informou aquilo, né, lá na produção dele, no jornal, que foi produzido no Jornal Globo, depois foi produzido para outras plataformas, mas que aquilo dali foi muito eficiente para o trabalho dele, ele chamando a atenção que sem a ferramenta dificilmente ele ia conseguir 5, 6 mil páginas do período da tarde para conseguir construir um texto para estar naquele mesmo dia pronto, né? Então a gente acaba que tendo também uma visão, quando é uma nova tecnologia que suscita muitas dúvidas e principalmente que é uma tecnologia que também tem uma outra dinâmica, é importante a gente discutir, uma tecnologia que é dominada por poucas empresas do mercado, né? E que a gente não sabe realmente quais são os interesses que estão embutidos ali, né? E quando você tem poucas empresas dominando, né? Você tem poucas empresas dominando uma certa tecnologia, a transparência sobre o debate fica mais difícil. Mas não deixa de ser a tecnologia em si uma possibilidade de desenvolver, porque eu não acredito que vá matar o profissional. Né? Assim, não acredito que o ser humano, enquanto profissional, jornalista, ele vai deixar de existir. Eu não entro nessa perspectiva apocalíptica, como a gente vê de alguns textos sobre a inteligência artificial, e usam imagens e vídeos. Mas lá na China já tem uma empresa de televisão que toda ela é por inteligência artificial. E aí cria os mais completos. Já tem emissora de rádio que a locução é toda feita com inteligência artificial. Sim. A locução. Que é simples, né? Isso aí vocês têm vozes diferentes que eles liberam para uso. Então, você pode montar uma emissora de rádio toda falada, com notícia e tudo, só com inteligência artificial. Isso é um risco para a mão de obra? Mas, em todo caso, para quem faz o trabalho de jornalismo, você não pode confiar na inteligência artificial. Isso. Certo? Por quê? Bom, ele vai fazer a síntese. Será que ele fez correto?
Será que ele colocou os argumentos certos? Será que ele deu a notícia correta? Tem que ter curadoria. Não funciona sem gente por trás. Isso. Nesse caso, por exemplo, até nesse caso da Marielle, pode ser que ele tenha feito a notícia toda certinha, mas será que foi? Isso. Certo? Será que realmente realçou os pontos mais importantes? Vamos ter um exemplo aqui. Wikileaks, certo? Agora, qual é o nome dele, do Wikileaks? Agora me faltou aqui o nome dele. Que foi o Assange. Sim. Foi liberado, certo? E aí surgiu aquela discussão sobre liberdade de expressão do jornalista, Sim. certo? E eu, por exemplo, tenho a minha crítica, certo? Porque ele pegou um monte de arquivo e liberou. Ele não fez trabalho de jornalista. O trabalho do jornalista, outro caso, Panama Papers, certo? Sim. Eles pegaram toda aquela papelada do Panama Papers que a gente tinha conta fora do Brasil, não sei o que lá tudo, certo? O que foi que eles fizeram? Chamaram os repórteres investigativos mais reconhecidos de cada país e entregaram material exclusivo para 1 ou 2 em cada país. Mas assim, você vai fazer aí a curadoria, vai ver o que deve divulgar, Isso. não. Por quê? Porque você ter conta offshore não é ilegal. Você pode ter uma conta offshore. Tem conta offshore que a pessoa fez tudo direitinho, bonitinho, correto, do jeito que tem que ser. E tem pessoas que não, que usaram produto do crime, de tráfico, não sei o quê, para abrir sua conta fora. Certo? O que ele fez? Ele misturou alhos com bugalhos, divulgou pessoas que estavam legais, jogou o nome dessas pessoas. No caso do Panama Papers, não. Eles só divulgaram aquilo que era pessoa politicamente exposta, que dali poderia vir um produto do crime. Não expôs as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Era um dinheiro dele, legal, ele investiu, está dentro da lei e tudo. Quando você expõe essa pessoa junto com uma pessoa que era um traficante, você está prejudicando uma pessoa, a honra da pessoa, certo? O que o Wikileaks fez, o Assange? Divulgou tudo. O que aconteceu? Pessoas que eram do lado dos americanos, no Iraque, Afeganistão e tudo, que colaboraram com os Estados Unidos, ficaram expostas nos países deles. Isso. Então, ele expôs coisas que não poderia expor, colocando pessoas em risco, a vida de pessoas em risco. Isso não é jornalismo. Então, a mesma coisa a inteligência artificial, que eu estou fazendo assim só um paralelo, né? Você pega, joga a inteligência artificial em cima de um conteúdo e ela seleciona. Será que ela fez a curadoria certa? Será que ela protegeu quem deveria proteger e expôs quem deveria expor? Né? Então, eu acho que por trás da inteligência artificial tem muitas questões ainda que a gente precisa esclarecer. É uma grande ajuda para o mundo, eu acho, vai tornar tudo mais fácil, mais produtivo, no básico do que a gente faz. Né? Você precisa fazer um texto, um projeto. Fala lá, por exemplo, eu quero um projeto assim, 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 em 5 minutos está pronto. Aí você pega aquele conteúdo e vai dar o seu retoque, né? O que você acha que realmente corta alguma coisa que não devia estar ali, acrescenta outra, né? Você dá a sua complementada. Então, tem a inteligência humana. E para dar essa complementada, desculpa, pegando aqui uma deixa, Carmen, que você está falando, para fazer essa curadoria que você está dizendo, tem que ser um profissional treinado, né? Obviamente. Tem que ter uma bagagem. Você não faz esse crivo, esse filtro simplesmente com alguém que se passou por ali, pegou aquilo, porque sem esse profissional treinado, ele vai, digamos assim, engolir as verdades da inteligência artificial muito facilmente. Pois é. Então, tem muitas questões. Agora, por exemplo, agora nas eleições, tem uma preocupação seguinte, porque as pessoas acreditam naquilo que elas veem, né? E hoje você pode pegar, por exemplo, um político que está aí concorrendo às eleições e dizer para ele falar isso, assado. E aí ele vai dizer. Não de verdade, não é ele que vai dizer, é a inteligência artificial que vai pegar uma personalidade da vida política e colocar uma fala
que ele não disse. Né? Isso. Ele vai dizer uma coisa, ele vai apresentar como se ele estivesse dizendo algo que não foi ele que disse, foi uma inteligência artificial que criou. Aí é um risco muito grande, né? Por isso que a Justiça Eleitoral está muito preocupada que se use, você ponha na boca de alguém algo que ela não disse. Porque na hora que o leitor vê isso, ele não está preparado para discernir que aquilo é inteligência artificial, ele vai acreditar que ele está falando, porque ele está falando. Ele está falando com a voz dele, a personagem, a figura dele dizendo aquilo. Ele acredita, né? Então, isso é realmente um risco enorme, porque você pode... E se referindo à eleição, na eleição tudo é muito rápido, né? Assim, então, por exemplo, quando você produz isso de uma forma que convence as pessoas, né? Porque a inteligência artificial ela inaugurou um novo tipo de fake news, porque a primeira leva de fake news que a gente teve acesso, né? Em alguns momentos você tinha algumas montagens toscas, você tinha alguma sobreposição de voz que, de uma forma ou de outra, um olhar mais atento conseguia perceber e discernir. Hoje é muito difícil. Hoje você tem que pegar um perito, muitas vezes, para que ele possa... porque a reprodução é muito bem realizada, é muito bem construída. Você tem técnicos voltados para isso. Então, o trabalho que é feito nessa seara é muito forte nesse ponto. Mas o tema é muito bom, a discussão é fantástica. Olha, pode ser que agora as coisas já estejam diferentes. Porque elas se transformam. Cada dia chega uma novidade. É uma dinâmica, né? Mas eu quero agradecer novamente a vocês, Raquel, Carmen, pela discussão, por trazer o olhar da CERT. Quero convidar novamente quem está nos acompanhando a conhecer a CERT, que é uma instituição plural, né? Eu acho que esse é o sentido. Traz o pluralismo democrático para a discussão e é importantíssima na democracia do Estado do Ceará. Se você pega todo o processo democrático e de redemocratização do cearense, você tem também você tem o olhar e você tem um acompanhamento dos profissionais da CERT. Então, para a gente aqui do Cena Legislativa é muito importante ter vocês aqui hoje. Então, quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. Nós que agradecemos e estamos sempre prontos aí à disposição. E agradecendo a oportunidade que você está dando à CERT de divulgar o trabalho que ela faz junto com as emissoras de rádio e televisão. Eu também agradeço. Perfeito, esse foi o nosso Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo programa.